Vamos a isso, portistas. Este vídeo traz 3 capítulos que vão deixar qualquer adepto com o coração aos saltos. Começamos com uma recusa bombástica que agitou o balneário. Passamos por uma contratação de sangue quente que já está a prometer meter fogo no corredor e acabamos com uma saída que está emperrada, mas que pode explodir a qualquer momento e mudar tudo ou deixar tudo ainda mais no fio da navalha. Hoje vais ouvir coisas que te vão deixar de cabeça perdida, que te vão dar um aperto no estômago, mas que também te vão reacender a chama da esperança. Porque há jogadores a mostrar se estão cá para tudo ou se tremem quando a pressão aperta, há dirigentes que estão a jogar com milhões como se fosse roleta russa, e há decisões que podem marcar a época inteira do nosso Porto, sim, o nosso Porto. O clube que vivemos como se fosse família. Se és daqueles que grita, que vibra, que chora e que vive cada lance como se fosse uma final, então deixa já o teu like, ativa o sininho, subscreve o canal, porque o que te vamos contar neste vídeo não é para cardíacos. E agora agarra-te bem, porque o primeiro capítulo traz uma nega histórica, uma recusa inacreditável, uma resposta que nenhum de nós estava à espera e que envolve 30 milhões em cima da mesa. A bomba caiu no Olival e ainda está a fazer eco nos corredores do Dragão. Francisco Conceição disse não ao Everton, recusou uma proposta de 30 milhões de euros pagos a pronto, uma fortuna que blindava por completo o nosso extremo e que, para qualquer outro jogador, seria tentadora. Mas ele fez o impensável, virou as costas à Premier League porque só quer uma coisa: Juventus. Sim, ouviste bem. Francisco quer sair, mas só sai para Turim, só sai para a Vecchia Senhora, mesmo sabendo que os italianos não têm liquidez para pagar os 30 milhões agora, mesmo sabendo que está a jogar com fogo, porque a cláusula de rescisão vai subir brutalmente já amanhã, de 30 para 45 milhões de euros. E ainda assim, ele não cede. Ele quer Juventus ou nada. Mas isto não é só sobre um jogador teimoso, é sobre um Porto encurralado, é sobre uma direção que não consegue negociar com quem não tem dinheiro, é sobre um clube que está a ver fugir uma oportunidade de fazer um encaixe brutal, e ao mesmo tempo está preso por um jogador que tem 20% do passe nas mãos e não abdica de um tostão. E quem paga o preço? Somos nós, os adeptos, que vemos o tempo a passar, a cláusula a disparar e a Juventus a encolher os ombros como se o problema fosse nosso. E o mais grave é que, segundo o que se sabe, os dois clubes nem sequer estão próximos. Juventus quer negociar, mas o Porto não tem margem. Não pode dar borlas quando sabe que a cláusula vai subir, mas também não pode ficar parado a ver o negócio morrer porque o jogador não quer outra coisa. É uma guerra a 3, com relógio a contar, com dinheiro a arder e com um jogador no meio disto tudo que parece mais preocupado com o seu plano pessoal do que com o impacto que esta novela está a ter no grupo, na preparação da época, na cabeça dos adeptos. E a pergunta que ninguém quer fazer mas que está a pairar no ar é esta: será que Francisco Conceição ainda tem cabeça para vestir a nossa camisola depois disto tudo? E atenção, porque se isto não se resolver hoje, o Porto fecha-se, a cláusula dispara e a Juventus fica fora da corrida. E o mais surreal é que o Everton, que estava pronto para pagar tudo sem pestanejar, levou uma nega fria, só porque Francisco já escolheu o seu destino, mesmo que esse destino nem tenha condições para o levar já. E se pensas que isto é o fim da confusão, não é. Porque há outro nome que chegou e que já está a incendiar os adeptos, mas ao mesmo tempo levanta dúvidas. E agora entramos noutro capítulo, completamente diferente, mas que mexe com a mesma intensidade. Borja Sainz é reforço do Porto até 2030. Chegou do Norwich por 13,3 milhões de euros, pode render mais 2 milhões em bónus, vem com cláusula de rescisão de 100 milhões e traz um discurso cheio de garra, cheio de vontade, cheio de frases que nos deixam a sonhar com um novo extremo explosivo. Mas, será que é mesmo isso que temos aqui? Primeiro impacto. Promete. O espanhol de 24 anos, que brilhou na Championship, chega com ambição no olhar e com a camisola 17 do compatriota Gabri Veiga. Mas o que deixa o balneário agitado não é só a chegada dele, é o que ela representa. Concorrência direta para Francisco Conceição, que está no meio da novela com a Juventus e agora vê a porta a fechar-se caso Borja exploda nos primeiros treinos. E o timing desta contratação não é inocente. É uma jogada da SAD, uma pressão indireta ao Francisco, um recado claro. O Porto não vai ficar refém de ninguém. Se não queres renovar, se estás mais preocupado com cláusulas do que com o clube, então nós avançamos. E Borja chega para isso mesmo, para ser alternativa, para ser ameaça, para ser solução. Mas há dúvidas. Muitas. Porque apesar do discurso bonito, das promessas de golos, assistências e entrega, há quem questione se o valor investido não foi exagerado, se não estamos outra vez a cair no erro de apostar pesado num jogador que ainda tem tudo por provar a este nível. E depois há os bastidores, 600 mil euros de intermediação, 20% das mais-valias para o Norwich, possibilidade de recomprar 10% por 1 milhão. Tudo isto são detalhes que mostram que o negócio foi pensado até ao cêntimo, mas também que o Porto está a apostar com risco.
E o mais curioso é que Borja, em poucas horas no clube, já se pôs nas bocas do mundo ao dizer: "Estou no melhor clube de Portugal." Pode parecer uma frase banal, mas quem sente o clube sabe que aquilo não foi só para a fotografia. Foi uma mensagem, foi um grito, foi um compromisso. Ele quer marcar, ele quer ficar, ele quer ser mais do que um reforço, quer ser símbolo. E no meio de tudo isto, o que sentimos é uma mistura perigosa: esperança e receio, empolgação e prudência, entusiasmo e dúvida. Porque se Borja Pega destaca, pode ser uma das grandes armas do ataque do Porto nesta época, mas se não rende, vai ser mais uma dor de cabeça. E a verdade é que o plantel precisa de estabilidade, de reforços prontos, não de incógnitas. Mas ainda há outro ponto que pode mexer com tudo: a saída de Otávio, que está em banho-maria e pode abrir espaço no plantel, mas também nos cofres. E aí, tudo muda. Mas há algo escondido que pode virar tudo. Chegamos ao último capítulo e este pode ser o ponto de viragem, porque no meio de tanta novela, de tanta saída embrulhada, há um dossiê que pode explodir a qualquer momento. A venda de Otávio para o Paris FC está travada, emperrada, quase congelada, mas há sinais de que tudo pode mudar nas próximas horas. O Porto já aceitou a proposta, mais de 12 milhões de euros, negócio fechado com os franceses, tudo pronto para avançar, até o mecanismo de solidariedade está tratado, mas há um problema: Otávio ainda não disse sim. E não é por falta de interesse, nem por dinheiro, é porque o central brasileiro ainda está à espera de outras propostas, está a ver se aparece algo mais apetecível, algo que o convença mais do que um clube recém-promovido à Liga 1. Mas isto é o Porto, não é um clube para se andar a arrastar decisões. E enquanto Otávio hesita, enquanto o empresário Pedro Pinho tenta desbloquear a situação, o tempo passa, a pré-época avança e a concorrência no plantel já começou a apertar. Com a chegada de Prepperpick e com a procura por mais um central, Otávio sabe que está a perder espaço, sabe que pode ficar encostado se continuar nesta indecisão, mas mesmo assim ainda não deu luz verde. E os adeptos? Estão divididos. Há quem ache que ele deve sair já, que é dinheiro que faz falta, que é uma oportunidade de ouro. Mas há também quem veja nesta hesitação uma falta de compromisso, uma atitude que não encaixa num clube que exige garra, coragem e decisão. E a verdade é que, se Otávio não sair agora, pode ser mais um problema no plantel, mais um jogador descontente, mais um dossiê mal resolvido. Mas atenção, se a saída se concretizar, o Porto ganha margem, ganha liquidez e pode atacar o mercado com mais força. E há rumores, há movimentações de bastidores, há nomes a ser estudados, há talento a ser sondado. Porque o Porto não está parado, o Porto está atento, e mesmo que algumas saídas custem, elas podem abrir portas para algo maior. E é por isso que hoje, apesar de tudo, fechamos este vídeo com esperança. Porque sim, há dores, há dúvidas, há conflitos, mas também há sinais de que este Porto está a mexer, está a planear, está a construir. Borja Sainz é exemplo disso. Francisco Conceição, com tudo o que representa, ainda pode sair em alta. E Otávio, mesmo com o arrastar, pode acabar por render milhões importantes. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. É acreditar que cada passo, por mais incerto que pareça, pode levar-nos mais perto daquilo que todos queremos. Um Porto campeão, um Porto temido, um Porto gigante. Se sentiste tudo isto, se vibraste com cada detalhe, comenta em baixo, partilha com os teus, mete o like com força, ativa o sininho e subscreve o canal, porque aqui vive-se o Porto até ao fim, com tudo o que temos, com tudo o que somos.